Nós vamos tratar da reforma administrativa e eu vou dividir esta apresentação em duas partes. Uma primeira anunciando aquilo que o governo vai apresentar hoje ou amanhã, e uma segunda parte fazendo alguns comentários e trazendo algumas informações sobre os argumentos do governo para aquilo que ele pretende fazer a título de reforma administrativa. Então, eu vou aqui enumerar as medidas que estão sendo projetadas para serem encaminhadas ao Congresso e serem adotadas, em parte, já no próximo ano. 1. A mudança na forma de ingresso e de contratação dos servidores públicos. Eles pretendem manter o concurso público, mas realizar contratos temporários, a exemplo do que acontece no Exército, em que o contratado tem 8 anos de permanência, fim do que sai do emprego. E outras formas de contrato que, como vocês verão nos slides que nós vamos apresentar, já estão sendo praticadas nos estados e que excluem inúmeros direitos, inclusive férias e licenças de saúde. Segundo, redução do salário de ingresso. O governo está trabalhando com uma afirmação do Banco Mundial, que é o órgão que está orientando esta reforma administrativa. E a informação do Banco Mundial é de que o salário dos servidores é 96% maior que o salário dos trabalhadores do setor privado. Então, faz parte da proposta de reforma administrativa salários de ingresso no nível do salário do setor privado. 3. Alongamento das progressões e das promoções. Ou seja, ao contrário daquilo que temos hoje, de 2 em 2 anos, passar por uma avaliação, vai haver uma extensão disto, de tal modo que o último cargo de carreira possa ser, se for, alcançado aos 30 e 35 anos de trabalho. 4. Extensão para 7 ou 10 anos do período probatório, que hoje está em 3 anos. O período probatório é algo criado dos anos 30 e trabalhava-se com a ideia de 2 anos. A Constituição de 88 ela passou para 3 e agora eles querem passar para 7 ou 10 anos o período probatório. Vocês sabem que o período probatório é aquele em que o trabalhador ele permanece sujeito à demissão a qualquer momento. 5. Regulamentação da lei de greve para o serviço público, que é um dispositivo previsto na Constituição de 88, mas nunca efetivado. Então, eles querem efetivar uma espécie de lei de greve para o serviço público, o que, nas condições atuais, vocês podem presumir que será para piorar a situação e aumentar a repressão. 6. Restrições
a estabilidade do servidor público. Estas restrições serão de dois tipos. Restrições para determinados cargos, que não terão mais estabilidade. Eles estão resgatando um argumento à época da reforma do Estado do Brescia Pereira, em 1995, que é o argumento de que estabilidade só caberia para as carreiras de Estado. Então, trata-se de juízes, promotores, fiscais da Receita e etc., etc. Onde se pode presumir que, por exemplo, na universidade não haveria estabilidade. A segunda restrição é a de não conceder estabilidade para quem tivesse filiação partidária. Sete, reduzir o número de carreiras, que hoje no serviço público está em torno de 300 carreiras para 20 ou 30 carreiras. O que é que significa isso? Significa que algumas funções serão compactadas em uma carreira, de tal modo que um trabalhador que é contratado para uma determinada finalidade terá que responder a inúmeras outras, tratando-se, portanto, da introdução no serviço público daquilo que é conhecido no setor privado como multifuncionalidade. Ou seja, o trabalhador ter múltiplas funções. 8. Redução da jornada de trabalho com redução equivalente de salários até o limite de 25%. Isto é, poder reduzir a jornada de trabalho em 25% e, correspondentemente, reduzir o seu salário em 25%. Esta iniciativa, que deveria, segundo eles anunciaram, chegar via reforma administrativa, foi antecipada ontem, na PEC da emergência fiscal, porque a intenção do governo é que a possibilidade de reduzir jornada e de reduzir salário possa se efetivar já a partir de 2020. E é esta PEC que foi entregue ontem pelo governo ao parlamento, que já está prevendo isto que estava pensado para a reforma administrativa. Como eles avaliam que a reforma administrativa vai levar um certo tempo para entrar, primeiro para ser aprovada e segundo para entrar em vigor, eles anteciparam porque já estão pensando em realizar essas operações na União e no Estado. É necessário dizer que na União o quadro é menos grave. União é o nosso empregador, meu e de vocês. A situação é menos grave. É necessário dizer isso, porque eles estão associando esta redução ao estouro dos limites de gastos com pessoal que está relacionado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um limite de até 60% da receita corrente líquida do Estado e 50% até o limite de 50% para a receita corrente líquida da União. Então, a União, que somos nós federais, temos um limite de gasto até 50%. Quando, então, o gatilho para essa redução aconteceria? A nossa relação de gastos de pessoal com a receita líquida hoje está em 40%, 39, pouco. Mas existe um outro gatilho
que é o chamado gatilho prudencial, que é o limite referenciado em 95% do limite geral. Então, o limite geral é 50%. 95% significam 47,5%. Nós estamos em 40%. Se a receita fiscal cair, nós podemos ir sem aumentar o número da despesa de gastos. Pessoal, compreenderam? Que é uma relação. Sendo uma relação, aumenta se o numerador cair ou se o denominador subir. Se depois alguém quiser uma explicação melhor sobre isso, daremos adiante. Mas, enfim, o que significa dizer é o seguinte: nós estamos um pouco menos ameaçados de estourar esse limite. Os outros estados, os estados federativos, esses estão com uma ameaça maior, porque muitos deles já estouraram o limite de 60% que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal como limite de gasto com o pessoal. Bom, então, essas são as ideias que estão sendo concluídas para serem levadas ao Congresso ou hoje ou amanhã. E aí elas entram naquele processo de comissões, debates, etc., que vocês assistiram na reforma da Previdência. Eu queria agora, rapidamente, olhar alguns gráficos, trazer algumas informações para vocês que estão relacionadas com os argumentos que o governo tem para essa reforma administrativa. Eu vou pedir, então, ao Eduardo para me fazer o favor de projetar uma primeira imagem que é relacionada com o principal argumento, o argumento de fundo que o governo tem. O governo argumenta... Vocês estão vendo aí? Está bem? Está dando para ver? O governo argumenta, o patronato principalmente argumenta, que a carga tributária do Brasil, ou seja, o volume de impostos pagos pelo empresariado no Brasil é muito alto. Eu estou trazendo aqui uma lista de países importantes e relativamente importantes para vocês verem a carga tributária do Brasil. A carga tributária do Brasil é 32,34% do PIB. Países como Dinamarca, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha e a média de toda a Europa e alguns outros países da América Central e da América Latina, que é a chamada OCDE, que é uma organização internacional de cooperação para o desenvolvimento econômico, a que o Brasil pretende se integrar, a média é de 34,2%, portanto maior do que a média brasileira. A reforma tributária, que poderia ser a saída para a situação de crise fiscal, está sendo adiada em favor dessas PECs que estão entrando. Porque a intenção do governo não é fazer com que, como acontece na Alemanha, que os mais ricos pagam 51% de imposto de renda, os mais ricos paguem mais. E, portanto, diminuam o arroxo fiscal em que vive o país. Também não se pretende fazer uma reforma que diminua os juros e as amortizações pagas e alongue a dívida pública, de tal maneira que metade do orçamento público não seja levado pelos bancos. Este é um argumento, portanto, frágil. Seguinte, vejam o que os alemães comentam acerca da sua carga tributária. Essa passagem que está aí é extraída de um canal de notícias
alemão. A carga tributária no país nunca foi tão alta. São palavras do canal repercutindo os comentários dos alemães. O contribuinte médio tem descontado neste ano 54,3%, ou seja, trabalhou até este 18 de julho, que foi quando o levantamento foi feito, teoricamente só para pagar impostos e contribuições sociais. Segundo a Federação dos Contribuintes da Alemanha, que é um órgão do patronato alemão, a carga tributária sobre os alemães bateu um recorde neste ano. De acordo com a entidade, nunca os cidadãos do país trabalharam tanto tempo, mais de 6 meses, só para rechear a caixa do Estado. É um discurso usado no Brasil que está muito distante, com 32,34% de carga tributária, dos 54,3% da carga tributária de que se queixam os patrões na Alemanha. Então, o argumento da carga tributária é, portanto, um argumento muito frágil. Seguinte, uma outra razão usada, por favor, Eduardo, vocês estão vendo aí anos e percentuais. Observem que os percentuais, todos eles estão em torno de 4%. Isso significa o percentual de gastos com pessoal e encargo da União, nossos patrões, sobre o PIB. Portanto, não é verdadeira a afirmação de que os governos reformistas que sucederam o governo do Fernando Henrique aumentaram as despesas com pessoal e com encargos. O mesmo percentual, e às vezes até menor percentual de gastos, já aparecia no governo do Fernando Henrique em 1999. Observem que ali está 4,4%, e em governos posteriores nós chegamos a 3,9%, 3,8%, 3,8%, 4,3% e assim por diante. Portanto, este percentual de gastos que a União tem com pessoal em cargos é um percentual histórico, em nada tendo sido alterado pelos governos que reconstituíram, em parte, o serviço público. Eduardo, por favor, amigo. Este slide traz o percentual de servidores públicos sobre o conjunto dos trabalhadores em um grupo de países importantes. Observe que o Brasil é o país com o menor percentual de servidores públicos, dentre todos. O Brasil tem 12,1% de trabalhadores públicos sobre o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Os demais países têm percentuais bem mais superiores. E próximo do Brasil, apenas a Turquia. Portanto, o argumento de que tem muito servidor público é inverídico. Não tem nenhum amparo nas evidências numéricas. Isso já está, inclusive, saindo do discurso do governo, porque não pode sustentar essa afirmação diante dos números que demonstram que a quantidade de servidores públicos no Brasil é muito menor do que a de vários países, inclusive do apreciado Estados Unidos da América do Norte, que tem 15,3% de servidores públicos do conjunto dos trabalhadores dos Estados Unidos. Chamo atenção para o fato de que as sociedades que têm escolaridade maior precisam muito mais de servidor público do que as sociedades que têm escolaridade menor, porque você pode ter uma repartição pública, um órgão público que atende os interesses da sociedade funcionando
com muitos serviços eletrônicos, desde que aquela população tenha uma escolaridade suficiente para lidar com esses equipamentos eletrônicos com facilidade. Não é isto que acontece no Brasil. Entretanto, nós estamos com uma quantidade de servidores públicos sobre trabalhadores, de um modo geral, grandemente pequena, não? Muito reduzida, 12,1%. A seguir, uma outra afirmação frequente é de que os servidores públicos ganham muito, têm os salários muito elevados. Então, nós estamos aí apresentando para vocês uma pirâmide de salário dos servidores públicos brasileiros, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Esses funcionários são funcionários de nível médio. Não são os funcionários de nível superior a que nós vamos chegar em uma outra transparência, um outro slide. Observem vocês que 78,3% dos servidores do Executivo, que somos nós, tem salário igual ou inferior a R$ 7.500. R$ 7.500. No Judiciário, 85,2% tem salários acima de R$ 10.000. E no Legislativo, 67,2% tem salários acima de R$ 10.000. Com a observação de que, no Poder Legislativo, estão com remuneração entre R$ 27 e R$ 35.000, quase 30% dos seus servidores. Então, quando se argumenta que os trabalhadores públicos têm altos salários, é preciso fazer uma distinção e fazer uma identificação onde estão os altos salários e onde está a verdade dos servidores públicos, efetivamente, para não se generalizar uma afirmação que não pode ser aplicada nem mesmo a todo o judiciário e a todo o legislativo, porque tem um percentual aí de 15% a 30%, respectivamente, que ganham salários inferiores também. Seguinte, amigo, para vermos o funcionalismo civil de nível superior, onde estão, por exemplo, os professores da universidade. Professores da universidade e os técnicos da universidade estão neste grupo de funcionários públicos civis de nível superior. Aí, 58,1%, ou seja, mais da metade dos funcionários do Executivo, tem salários em torno de R$ 12.500, algo que se aproxima do salário de um professor adjunto da Universidade Pública Federal. 58,1%. É diferente do Judiciário, que tem 86,9% de seus servidores com salários superiores a R$ 15.000. E do Legislativo, que tem 88,1% dos seus servidores com salários acima de R$ 15.000. Nós fazemos uma observação com esse asterisco, de que 66,7% tem um salário igual ou superior a 30.000 no Legislativo. Tá claro? Está dando para acompanhar? Bom, esses argumentos em relação ao salário, eles procuram
fortalecer o argumento de que o salário do trabalhador privado é 96% inferior ao salário do servidor público. O que cabe perguntar, e é isto que nós estamos trazendo aqui, é se o problema é dos salários altos do servidor público ou dos salários miseráveis que se estão pagando no setor privado. Observem vocês que 65% dos trabalhadores do Brasil têm um salário médio, não é o salário mínimo, não, é o médio, que inclui, inclusive, 2 outras pessoas da família com renda. Esse salário, 65%, está em torno de R$ 1.900 a R$ 2.900. E se nós formos fazer uma análise estatística rigorosa, nós vamos ver que a moda, ou seja, esse percentual mais elevado de 44%, é que responde por R$ 1.900. Portanto, este salário é um salário miserável, que está sendo pago do setor privado e que é aquele que o governo quer usar para o acesso ao serviço público a partir da reforma administrativa. Eu quero dizer para vocês, adicionalmente, com relação a essa questão de salário, que eu fui levantar quais os países que estariam na faixa do PIB per capita brasileiro. O PIB per capita brasileiro é em torno de 13 mil euros. Estão em torno disso 2 países criados após a dissolução da União Soviética, a Lituânia e a Letônia. Esses 2 países são países do tamanho pouco mais que o Rio Grande do Norte. E têm 2 e 3 milhões de habitantes. Esses países estão equivalentes ao Brasil. Entretanto, nesses países se paga quase o dobro do salário médio no Brasil. Paga-se 800 euros aos trabalhadores e suas famílias na Lituânia e na Letônia. E aqui no Brasil, mal chega a 500 euros o salário médio dos trabalhadores. Portanto, esta afirmação ela tem que ser invertida. E eu queria, adicionalmente, dizer que o Brasil é, entre os países da OCDE, esta organização a que o Brasil quer pertencer, um dos mais baixos percentuais de participação do salário no PIB. Acompanhando o Brasil, existem apenas 3 outros países, que também são países europeus perdidos no espaço. De 34 países que constituem a OCDE, o Brasil está entre os 4 piores em participação do salário na constituição do produto bruto nacional. Portanto, o problema dos salários não é o salário alto do servidor público, é o salário extremamente baixo, miserável do setor privado. E para concluir, eu vou pedir ao Eduardo para projetar aquilo que já está sendo praticado nos estados brasileiros. 20% dos estados brasileiros já praticam contratos precários, temporários, que são estes contratos que o governo pretende introduzir para os servidores públicos brasileiros a partir da reforma administrativa. 11 estados não têm qualquer regulamentação de direitos e garantias sociais. Apenas 33% prevêem concessão de férias. Ou seja, 2/3 dos estados brasileiros não concedem férias
aos seus trabalhadores temporários. Somente 26%, quase que apenas um quarto dos trabalhadores, tem previsão de pagamento de 13º salário. Apenas 15% dos estados prevêem adicional noturno. 19% tratam de adicional por insalubridade ou periculosidade. E, finalmente, apenas 6 estados, ou seja, 1/5 dos estados brasileiros, tem previsão de afastamento para tratamento de saúde ou por acidente ocorrido no serviço. Se você se acidenta, em 80% dos estados brasileiros e tem um contrato temporário como aquele que querem trazer para os servidores de um modo geral, você vai arcar com os custos, inclusive, da sua falta ao trabalho, podendo, inclusive, ser demitido por isso. Bom, lamento que a gente não possa descer a mais detalhes sobre essas informações, porque vocês... Primeiro, o horário é um horário adverso, né? Nós estamos aqui no momento em que deveríamos estar fazendo outra coisa. Tá? E deveríamos ter o direito de nos reunirmos nos horários de trabalho, como se tinha anteriormente. E, em segundo lugar, porque é necessário que nós debatamos os problemas e as ameaças que estão postas. Muito obrigado.